A antiga civilização egípcia, sendo extraordinariamente avançada, possuía costumes que podem ser compreendidos de forma grotesca pela sociedade moderna. No entanto, esses costumes oferecem uma visão fascinante de suas crenças e estilos de vida. Entre eles, encontramos diversos aspectos, que vão desde tratamentos de beleza bizarros e gostos culinários únicos, até elaborados costumes fúnebres que por vezes envolviam a prática da necromancia. Vamos explorar 15 das práticas mais intrigantes e algumas repugnantes que eram comuns no Antigo Egito. Número 1. A maldição da múmia, que está ligada à necromancia no Antigo Egito. Essa prática era um dos aspectos mais emocionantes da cultura egípcia antiga, devido à sua profunda conexão com a vida após a morte. No entanto, para sensibilidades modernas, a necromancia pode parecer macabra e perturbadora. Ela consistia na suposta prática de se comunicar com os mortos, especificamente para prever o futuro ou descobrir segredos ocultos. No Antigo Egito, o conhecimento muitas vezes estava ligado ao conceito da múmia e sua maldição. Embora o termo maldição da múmia seja amplamente conhecido devido a filmes de Hollywood, suas raízes remontam às antigas crenças egípcias relacionadas à morte e ressurreição. Os egípcios acreditavam que a alma poderia viver após a morte, mas somente se o corpo físico fosse preservado e protegido. Para isso, eles desenvolveram um complexo processo de mumificação, que envolvia a remoção de órgãos e o tratamento do corpo com natron, um tipo de sal, além de envolvê-lo em bandagens. Acreditava-se que esse processo preservaria o corpo para que a alma pudesse retornar à vida após a morte. Essa concepção de vida após a morte e ressurreição resultou em uma série de rituais, feitiços e encantamentos projetados para animar os mortos, muitas vezes realizados por sacerdotes. A prática da necromancia, embora misteriosa, exemplifica como os egípcios antigos percebiam a morte de maneira diferente em comparação com os tempos modernos. Diferentemente da cultura ocidental, que geralmente teme e evita a morte, os egípcios a aceitavam como parte da vida e a consideravam integral para sua compreensão da existência. Os processos de mumificação, os rituais necromânticos e a crença em maldições demonstram uma profunda e complexa relação com a mortalidade, que, embora perturbadora para nós, era uma pedra angular de sua cultura. É crucial apreciar essas práticas dentro de seu contexto histórico e cultural. Número 2. Tratamentos de beleza utilizados pelos antigos egípcios, que envolviam gorduras animais, perfumes e esterco de crocodilo. Os egípcios eram conhecidos por sua busca pela beleza, uma busca que frequentemente levava à adoção de práticas que nos pareceriam estranhas e até repelentes nos padrões de hoje. Uma dessas práticas envolvia o uso de perfumes e cosméticos feitos com gorduras de origem animal. Os egípcios utilizavam uma variedade de materiais para criar suas fragrâncias, incluindo flores, ervas, especiarias e gorduras animais. Esses perfumes à base de gordura não se assemelhavam aos sprays ou óleos modernos, em vez disso, eram cones sólidos de gordura que as pessoas colocavam em suas cabeças. À medida que a gordura derretia com o calor, liberava sua fragrância, servindo tanto como um perfume quanto um hidratante para a pele. Os perfumes gordurosos eram comuns tanto entre homens quanto mulheres, indicando status e riqueza. A escolha da gordura animal utilizada variava, mas fontes populares incluíam leões, crocodilos, cobras e cabras. Essas misturas odoríferas eram vistas como luxuosas e frequentemente usadas durante rituais e festas religiosas. Além dos perfumes à base de gordura animal, outro ritual de beleza envolvia a aplicação de esterco de crocodilo. Ele era usado de várias maneiras, como máscara facial ou misturado com lama para criar um creme para o corpo. Acreditava-se que o esterco de crocodilo poderia fazer a pele parecer mais jovem e radiante. A ciência moderna sugere que o esterco de crocodilo possui algumas propriedades benéficas. Por exemplo, é rico em bactérias benéficas que podem ter ajudado no tratamento de certas condições de pele. Embora possamos torcer o nariz para essas práticas, elas nos lembram da natureza relativa dos padrões de beleza. O que era considerado o ápice do luxo e da atratividade na antiguidade do Egito, sem dúvida, causaria surpresa em nosso mundo moderno. Número 3. A delicada arte da mumificação, que inclui a remoção de órgãos. Foi uma das práticas mais fascinantes e indiscutivelmente perturbadoras do Antigo Egito. A mumificação era um processo elaborado que refletia a profunda crença dos antigos egípcios na vida após a morte. Envolveu uma série complexa de rituais destinados a preservar o corpo para a vida após a morte, e a remoção de órgãos desempenhava um papel fundamental nisso. Para iniciar o processo,
O corpo era primeiro lavado e purificado. Em seguida, uma equipe de embalsamadores especializados removia cuidadosamente os órgãos internos. O cérebro era extraído pelo nariz usando longos ganchos, enquanto o estômago, os intestinos, o fígado e os pulmões eram removidos através de uma pequena incisão na lateral do corpo. O coração, acreditado ser a sede da alma, geralmente era deixado em seu lugar. Cada órgão era então preservado individualmente, geralmente por desidratação com sal de nátron, antes de ser armazenado em frascos canópicos dedicados. Esses frascos, frequentemente decorados com cabeças de divindades protetoras, tinham como objetivo proteger os órgãos para uso na vida após a morte. Essa remoção e preservação de órgãos podem parecer horríveis para nós, mas para os antigos egípcios era uma prática sagrada enraizada em profundas crenças espirituais. Era realizada com o maior respeito e precisão, pois acreditavam que preservar o corpo era essencial para garantir a jornada bem-sucedida do falecido na vida após a morte. A complexa arte da mumificação ilustra a avançada compreensão dos egípcios sobre o corpo humano e sua profunda reverência pelo ciclo de vida e morte. Os antigos egípcios eram famosos por seu intrincado processo de mumificação, uma prática profundamente enraizada em suas crenças sobre a morte e a vida após a morte, a fim de garantir uma jornada bem-sucedida para a vida após a morte. Número 4. Um dos aspectos mais inquietantes, porém fascinantes, é um método utilizado para remover o cérebro pelo nariz. Esse procedimento começava após o corpo ser limpo e purificado. O cérebro, considerado pelos egípcios como de pouca importância para a vida após a morte, era o primeiro órgão a ser removido. Isso era feito inserindo uma ferramenta de metal longa e fina, semelhante a uma agulha de crochê moderna, na narina. A ferramenta era cuidadosamente empurrada através da passagem nasal até atingir a cavidade craniana. Os embalsamadores então agitavam o cérebro, liquefazendo para que pudesse ser drenado pelo nariz. Após a extração do crânio, a cavidade era lavada com vinho de palma infundida com incenso ou substâncias aromáticas semelhantes para desinfetá-la e preservá-la. O corpo era então deixado para secar, o que permitia que a massa cerebral restante se desidratasse. Embora esse processo possa parecer bastante perturbador para nós, ele demonstra os notáveis comprimentos aos quais os egípcios foram para preservar a aparência do corpo. Removendo o cérebro dessa maneira, eles evitavam desfigurar o rosto, mantendo assim a individualidade e a beleza física. Essa prática é uma evidência do avançado conhecimento anatômico dos antigos egípcios e sua abordagem inovadora para a mumificação. Embora o cérebro não tenha recebido o mesmo significado espiritual que o coração, sua remoção era uma parte crucial do processo de mumificação. Por mais terrível que possa parecer às sensibilidades modernas, isso enfatiza o compromisso dos egípcios em preservar o corpo para a vida após a morte e reforça sua crença de que a morte não era o fim, mas uma transição para outra forma de existência. Nesse contexto, manter a beleza física mesmo na morte era um aspecto essencial de sua identidade cultural e espiritual. Número 5. Consumo de ratos assados, juntamente com outras iguarias peculiares. No Antigo Egito, a comida não era apenas sustento, mas também um elemento significativo da cultura e identidade. No entanto, certas práticas culinárias podem ser consideradas peculiares e até mesmo revoltantes pelos padrões modernos. Uma dessas práticas envolvia o consumo de ratos assados. Acreditava-se que os ratos assados possuíam propriedades curativas e frequentemente eram recomendados pelos médicos para tratar diversas doenças. Por exemplo, eram oferecidos a crianças que sofriam de diferentes enfermidades, assim como adultos para aliviar problemas estomacais. Os ratos eram preparados de várias maneiras, mas assá-los era a forma mais comum. Eles eram espetados e cozidos em fogueiras, o que certamente causaria desconforto aos observadores contemporâneos. No entanto, os ratos assados não eram os únicos itens peculiares no cardápio egípcio. Aves, répteis e uma variedade de insetos também faziam parte da dieta, sendo assados, cozidos ou até mesmo moídos em pastas com mel, utilizadas como adoçantes. Gorduras animais eram empregadas para cozinhar. Essas práticas destacam o contexto cultural diferente do Egito Antigo e a grande lacuna em nossa compreensão das fontes de alimentos aceitáveis. Embora possamos ficar arrepiados com a ideia de mastigar ratos ou insetos assados, esses alimentos eram considerados normais e até mesmo saudáveis pelos antigos egípcios. Número 6. O uso de pragas domésticas, como esterco seco de gato, como repelente de ratos, é outro exemplo interessante.
Os gatos eram reverenciados no Antigo Egito e frequentemente associados à deusa Basti, simbolizando a fertilidade do lar e proteção aos faraós. No entanto, também eram apreciados por suas habilidades práticas como caçadores de roedores. Os egípcios utilizavam o esterco de gato seco como um repelente de ratos, acreditando que seu cheiro dissuadiria os roedores. Eles coletavam e secavam o esterco, espalhando-o em celeiros e casas. Embora possa ser repulsivo para nós, essa prática provavelmente era bastante eficaz, já que o cheiro do esterco de um predador poderia desencorajar animais menores de permanecer na área. Esse exemplo do antigo controle de pragas no Egito demonstra sua praticidade e natureza engenhosa, lembrando-nos de que eles não eram apenas uma civilização de arquitetura monumental e alta cultura, mas também solucionadores pragmáticos de problemas. Número 7. Ritual de sacrificar servos e animais de estimação para acompanhar seus mestres na morte. Os egípcios mantinham crenças intrincadas sobre a vida após a morte, e essas crenças frequentemente ditavam certas práticas funerárias que podem nos perturbar hoje. Uma das práticas mais controversas era o sacrifício ritual de servos e animais de estimação para acompanhar seus donos da morte, conhecido como retenção de sacrifício. Essa prática era especialmente comum no início do período dinástico e no Antigo Reino. Acreditava-se que aqueles sacrificados continuariam a servir seus mestres na vida após a morte. Frequentemente, eram selecionados servos que eram leais aos altos funcionários ou nobres para serem enterrados ao lado de seus mestres falecidos. Embora não esteja claro como esses indivíduos foram mortos, é amplamente aceito que eles participaram voluntariamente desses rituais devido às suas fortes crenças na vida após a morte. Da mesma forma, os animais de estimação eram frequentemente sacrificados e mumificados para se juntarem aos seus donos na morte. Gatos, cães, macacos e falcões eram os mais comumente escolhidos. Os animais eram enterrados junto com seus donos, pois eram considerados os animais de estimação mais amados. Os egípcios acreditavam que esses animais poderiam trazer conforto e companhia aos seus donos na vida após a morte, assim como fizeram em vida. Ao longo do tempo, essas práticas evoluíram no Reino Médio, substituindo amplamente o sacrifício físico de seres humanos pelo uso de pequenas estatuetas chamadas chabitis, que se acreditava se tornarem servos na vida após a morte. Da mesma forma, embora os animais de estimação continuassem sendo mumificados e enterrados com seus donos, a prática de sacrificá-los especificamente para esse fim diminuiu. Embora o conceito de sacrificar vidas para acompanhar o falecido na vida após a morte seja profundamente perturbador do ponto de vista moderno, é importante compreender o contexto cultural por trás dessas práticas. Os antigos egípcios tinham uma crença profunda na vida após a morte, vendo a morte como uma transição em vez de um fim. Os sacrifícios eram vistos como uma continuação do serviço e companheirismo, prometendo uma jornada bem-sucedida para a vida após a morte tanto para o mestre quanto para aqueles que os acompanhavam. Lembre-se de que essas práticas refletem normas e crenças históricas que evoluíram há muito tempo. O que pode parecer chocante ou mesmo abominável para nós hoje era uma experiência profundamente espiritual e significativa, um aspecto importante da cultura egípcia antiga, ilustrando suas crenças complexas sobre a morte, a vida após a morte e os laços entre humanos e animais. Número 8. O consumo de pó de múmia também era uma prática no Antigo Egito. Os egípcios eram conhecidos por seus complexos rituais e práticas em torno da morte e da vida após a morte. Consumir o pó de múmia, feito a partir dos restos mortais das múmias, era acreditado ter propriedades medicinais. Embora essa prática tenha atingido seu auge na Europa durante a Idade Média e nos séculos XVI e XVII, suas raízes remontam ao Antigo Egito. Acredita-se que o consumo desse pó pudesse curar doenças, feridas e até mesmo aumentar a longevidade. Essa crença era baseada no conceito de magia simpática, no qual consumir algo associado a uma característica desejada transmitiria essa característica ao consumidor. Nesse caso, a longevidade e a imortalidade associadas às múmias. Embora possamos achar essa ideia estranha nos dias de hoje, ela demonstra o profundo respeito e fascínio que os antigos egípcios, e muitas culturas posteriores, tinham pelo poder místico das múmias. Também ilustra suas primeiras tentativas de medicina e cura, destacando as fortes conexões que eles percebiam entre os mundos físico e espiritual. Número 9. Consumo dos órgãos genitais de animais e até mesmo de terra, com o propósito de promover o amor e a fertilidade. Os egípcios costumavam triturar os órgãos genitais de animais específicos, muitas vezes associados à fertilidade ou virilidade, como touros, e incorporá-los em poções ou alimentos.
Essas substâncias eram consumidas tanto por homens quanto por mulheres, acreditando-se que aumentariam sua capacidade de conceber ou intensificar sua proeza sexual. Essa prática estava fundamentada em uma forma de magia simpática, uma crença de que consumir uma parte específica de um animal transferiria seus atributos associados ao consumidor. Embora possa parecer repugnante para nós, essa prática ilustra até que ponto as pessoas nas antigas sociedades se dedicavam a abordar questões de fertilidade e potência, assuntos que ainda nos preocupam hoje. É importante interpretar essas práticas através de uma lente cultural, pois, para os antigos egípcios, o mundo natural estava impregnado de simbolismo e significado, e suas práticas médicas, por mais estranhas que possam parecer para nós hoje, eram tentativas de navegar e influenciar as forças que eles acreditavam governar suas vidas. Número 10. Homenagem aos deuses, rituais de sangria. Os antigos egípcios eram profundamente religiosos, e suas crenças permeavam todos os aspectos de suas vidas, desde suas atividades diárias até sua compreensão de saúde e doença. Uma das práticas mais perturbadoras do ponto de vista contemporâneo envolvia rituais de derramamento de sangue como forma de homenagem aos deuses. O uso de sangria como tratamento médico era prevalente em muitas culturas antigas, incluindo o Egito. No entanto, seu uso ritualístico no Antigo Egito ia além de simples fins medicinais. Os egípcios acreditavam que o sangue era uma substância poderosa, contendo força vital, e oferecê-lo poderia aplacar os deuses, afastar o mal ou garantir uma colheita abundante. Esses rituais geralmente ocorriam em templos e eram conduzidos por sacerdotes. O indivíduo fazia uma pequena incisão, geralmente no braço, permitindo que o sangue fluísse para o chão, um altar ou até mesmo uma imagem sagrada. Esse ato era visto como um sacrifício pessoal, uma forma de estabelecer uma ligação direta com o divino. Um dos deuses frequentemente homenageados com essas oferendas de sangue era Sekhmet, a deusa da guerra com cabeça de leão e cura. Acreditava-se que ela tinha o poder de causar ou prevenir epidemias, e a sangria era usada para obter seu favor. Essa sangria ritualística era um testemunho da crença egípcia na influência divina sobre a saúde e dos esforços em se envolver pessoalmente com essas poderosas forças. Apesar da aparente brutalidade dessa prática, é crucial entendê-la dentro de seu contexto cultural e histórico. Os rituais de sangria eram uma prática espiritual, uma atividade com um simbolismo profundo e implicações que refletiam a devoção do indivíduo e suas tentativas de se conectar com os deuses e as forças que eles acreditavam governar suas vidas. Para os antigos egípcios, essas práticas não eram consideradas bárbaras ou repulsivas, mas sim uma parte integrante de sua vida religiosa e identidade cultural. Elas destacam a complexidade das antigas crenças egípcias sobre a saúde do corpo e a relação entre os seres humanos e o divino. Número 11. A necessidade de moscas, o uso de enxames de moscas na cura. A medicina antiga no Egito era uma combinação de religião, magia e práticas de conhecimento. Uma de suas curas peculiares envolvia o uso de moscas, especificamente enxames de moscas. Embora possa nos parecer repelente, os egípcios tinham suas razões para isso. As moscas eram frequentemente utilizadas no tratamento de feridas ou infecções de pele. Os egípcios acreditavam que as moscas poderiam corroer o tecido morto, deixando a carne saudável por trás, em um princípio surpreendentemente semelhante à terapia com vermes moderna. Eles também acreditavam que o movimento das moscas estimulava o fluxo sanguíneo para a área, promovendo a cura. Às vezes, o curandeiro aplicava uma mistura de purê de moscas e mel na ferida. O mel é uma substância antibacteriana natural e, quando combinado com as moscas, acredita-se que melhorava o processo de cura. Esses tratamentos, embora repulsivos para nós, destacam a engenhosidade dos egípcios e sua observação aguçada do mundo natural no campo da medicina. Número 12. A consequência da consanguinidade na realeza entre os faraós. Os antigos faraós egípcios eram considerados divinos ou semidivinos, e para preservar essa linhagem sagrada e o status divino associado a ela, as famílias reais frequentemente praticavam casamentos mistos, incluindo casamentos entre irmãos e casamentos entre pais e filhos. Embora não seja incomum para as famílias reais de diferentes culturas se casarem, isso era especialmente prevalente no Antigo Egito. O caso mais famoso talvez seja o de Tutancâmon, cujos pais eram irmãos. Estudos científicos de sua múmia revelaram uma série de anomalias genéticas e problemas de saúde que podem estar ligados à sua linhagem. De nossa perspectiva moderna, essa prática de endogamia carrega fortes tabus e está associada a numerosos riscos genéticos.
No entanto, para os antigos egípcios, esses casamentos eram planejados estrategicamente para manter a linhagem sagrada e fortalecer alianças políticas dentro da família real. Entender essas práticas requer recuar de nossas normas culturais e examiná-las dentro de seu contexto histórico. Os casamentos reais incestuosos são um testemunho do status divino dos faraós e dos esforços que eles fizeram para preservar sua linhagem real e autoridade. Número 13. Higiene não convencional, limpeza dos dentes com urina. A limpeza e higiene eram aspectos importantes da antiga sociedade egípcia, mas algumas de suas práticas podem parecer pouco ortodoxas para nós hoje. Uma dessas práticas era o uso de urina, especialmente de animais como cães, para limpar os dentes. Era utilizada como um enxaguatório bucal para clarear os dentes e manter a saúde bucal. Embora possa nos parecer repugnante nos dias de hoje, a urina é rica em amônia, uma substância conhecida por suas propriedades de limpeza. Portanto, os egípcios acreditavam que o uso da urina como enxaguante bucal poderia ajudar a manter os dentes limpos e livres de cáries. Os papiros médicos da época contêm referências ao uso da urina no tratamento de diversas doenças, incluindo cuidados dentários. Esses usos refletem uma compreensão rudimentar da química e das propriedades benéficas de diferentes substâncias. Também vale ressaltar que tais práticas não eram exclusivas do Egito, já que a urina foi utilizada para diversos fins medicinais e de limpeza em diferentes culturas ao longo da história. Essa prática, embora não convencional para nossas sensibilidades modernas, oferece uma visão fascinante sobre os esforços que os egípcios empreenderam para manter seus famosos padrões de higiene e estética. É uma prova de sua engenhosidade e compreensão do mundo natural, embora a partir de uma perspectiva muito diferente da nossa. Número 14. Lidando com piolhos, raspando todos os pelos do corpo. Os piolhos eram um problema comum no mundo antigo devido à falta de saneamento moderno e métodos de controle de pragas. Os antigos egípcios tinham uma solução drástica para esse problema: eles raspavam todos os pelos de seus corpos, incluindo os cabelos. Raspar a cabeça não era apenas uma solução prática para lidar com os piolhos, mas também uma questão de limpeza e ritual religioso. Os egípcios associavam o cabelo à negligência e impureza, e, portanto, sacerdotes, sacerdotisas e muitos cidadãos comuns raspavam regularmente seus corpos para manter a limpeza e o aspecto espiritual. Pureza, homens, mulheres e crianças, todos depilados, raspavam suas cabeças e usavam perucas em vez disso. As perucas eram frequentemente feitas de cabelo humano ou fibras vegetais e foram projetadas para proteger a cabeça do sol, ao mesmo tempo em que ofereciam uma aparência elegante. Embora essa prática possa parecer extrema para nós hoje, ela ressalta a importância que os egípcios atribuíam à limpeza, pureza religiosa e estética. É um lembrete impactante de como diferentes sociedades têm formas únicas de resolver problemas comuns, com base em suas normas culturais, desafios ambientais e capacidades tecnológicas. Número 15. A prática de adivinhação de escatomancia por excremento. Os antigos egípcios são conhecidos por sua civilização avançada, mas algumas de suas práticas podem parecer estranhas ou até repugnantes para as mentes modernas. Entre as mais bizarras estava a prática de escatomancia, uma forma de adivinhação que envolvia a análise de fezes. A crença no sobrenatural estava profundamente enraizada na antiga sociedade egípcia. Eles acreditavam que os deuses controlavam todos os aspectos de suas vidas, desde o nascer do sol até a inundação do Nilo. Como tal, a adivinhação, interpretando sinais para prever eventos futuros ou descobrir conhecimento oculto, era uma prática generalizada. Isso assumiu muitas formas, incluindo a interpretação de sonhos, a observação de entranhas de animais, a observação das estrelas e, sim, a análise de excremento. Na escatomancia, as fezes de uma pessoa, ou às vezes de um animal, eram examinadas em busca de sinais e presságios. O tamanho, a textura, a cor e outras características eram meticulosamente estudados, e os resultados eram interpretados para prever eventos futuros, diagnosticar doenças ou determinar o caráter de uma pessoa. Embora possa parecer repugnante para nós, a escatomancia era uma parte da prática médica do Antigo Egito, demonstrando a natureza entrelaçada da medicina, religião e superstição nessa sociedade. As fezes eram vistas como um reflexo do estado interior do corpo e, portanto, uma fonte potencial de insights sobre a saúde de uma pessoa e seu futuro. Também vale a pena notar que essa prática não era inteiramente sem mérito. O aspecto das fezes pode de fato revelar informações sobre a saúde de uma pessoa, um fato reconhecido na medicina moderna. No entanto,
O significado místico atribuído a isso era único aos antigos egípcios e suas crenças espirituais. Por mais estranha que a escatomancia possa parecer para nós, é um aspecto fascinante da cultura do Antigo Egito, iluminando sua visão de mundo e seus esforços para navegar e controlar seu ambiente. Isso destaca o papel profundo da religião e superstição em suas vidas e suas visões complexas sobre saúde, doença e destino. Deixe seu comentário sobre o que achou sobre esse vídeo, se inscreva em nosso canal para estar sempre atualizado dos novos vídeos e clique em gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!